Então, amados, para quem não me conhece, eu sou a evangelista Sônia e hoje eu estou gravando este vídeo porque eu quero compartilhar com os irmãos experiências de que nós servimos um Deus que ouve, que responde, um Deus que Ele cumpre com aquilo que Ele fala. O nosso Deus, Ele nos alerta, Ele não nos deixa enganados. E sabemos que o tempo que nós estamos vivendo eu creio que já é o princípio das dores, como está revelado nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, né? Mas eu quero deixar aqui, compartilhar com os irmãos aqui no livro de Joel, que a Bíblia está revelando, está registrada aqui para nós, de uma terrível carestia causada pela lagosta e pela seca. E a gente vê aqui no capítulo 5, aliás, no versículo 5, a palavra vem dizendo: despertai, despertai ébrios e chorai, gemei. E o Senhor, Ele vem falando no versículo 10, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. E 11, versículo 11, os lavradores se envergonham, os vinteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Nós estamos entrando num período de escassez, num período em que a terra, a natureza está gemendo, um período em que nós estamos, quando você vai no supermercado, você fica apavorado com os preços, com a situação que está uma pessoa que tem filhos pequenos, pessoas que têm filhos estudando e às vezes com um salário mínimo que não dá mais para quase nada. Então, sem contar as doenças, sem contar alimentos contaminados, injustiça social e muito mais. O versículo 2, o capítulo 2 de Joel, começa dizendo: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Isso é uma realidade que nós precisamos entender, que nós precisamos parar de ficar com julgamentos, com críticas, falando mal de A, B. Não, nós precisamos voltar para o nosso Deus, nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos o achar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto, porque vai chegar um momento que a igreja do Senhor ela vai ser tirada da terra. E quando isso acontecer, o Espírito Santo não vai mais estar aqui, porque é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que consola, que conforta o nosso coração, é o Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso nós precisamos estar atentos aquilo que o Senhor tem falado. Deus tem levantado os pastores, profetas, Deus tem usado crianças, Deus tem mostrado através da natureza muitas coisas, amados, e está tudo muito claro. O esfriamento do amor, pai matando filho, filho matando pai, homens matando família inteira. E isso tudo é a palavra do Senhor, por conta do pecado.
O homem, o ser humano parece que perdeu a direção, perdeu o rumo. Não tem mais. Quando você fala de uma notícia de tragédia, falava antigamente, uns tempos atrás, era choro, era sofrimento. Hoje tá tudo normal. As pessoas não sentem mais. Parece que não tem sentimento mais. Enquanto não acontece uma coisa dentro da família e na casa, a pessoa não acorda, porque as coisas estão tudo normal. É só tragédia, tragédia, tragédia. O capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 1 está escrito: santificai um jejum, pregoai o dia da proibição, congregai os anciãos e os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ou seja, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de buscá-lo, né? Quando ele falou lá no livro de Jeremias, né? Jeremias escreveu o Senhor falando: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ainda no capítulo 2, a partir do versículo 11, está escrito: e o Senhor levanta a sua voz diante do exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai-vos no jejum, proclamai o dia da proibição. Desculpa. Então, amados, com essa palavra, o Senhor, Ele me mostrou num sonho. Eu já contei essa experiência uma vez, mas o Senhor me lembra hoje e eu quero contá-la novamente. Por quê? Porque o Senhor, Ele está alertando, Ele está chamando, o Senhor está o tempo todo anunciando e mostrando para nós que Ele é Deus único, verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é santo. Não há outro Deus, não existe outro Deus além do Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a experiência que o Senhor me deu, que o Senhor me fez ver, duas, mas eu vou ver se eu consigo falar as duas bem rapidinho. Na primeira experiência que eu tive, eu vou contar como um sonho. Eu estava em uma mata, tipo uma floresta, um lugar muito bonito, muitas árvores, né, muitas flores, um caminho, aquele caminhozinho assim, bonito para a gente passar, e tinha muitas pessoas. E eu estava rodeada de muitas crianças, tinha naquele lugar, é como se a gente estivesse num acampamento, alguma coisa assim. E de repente nós estávamos andando, né, alegre, todo mundo normal, mas eu ouvi um barulho muito tenebroso, um barulho horrível. E quando nós olhamos para trás, irmãos, não tem como explicar, eu não sei falar para vocês, tamanho, espessura, eu não sei falar. A única coisa que eu vi é como se uma geleira gigantesca, ela bateu, ela caiu, e no ela cair,
ela já destruiu uma parte, no lugar que ela caiu foi tudo destruído. E aquela geleira, ela começou a derreter e vinha, irmãos, mas é muita água gelada. Ela desprendeu e quando ela bateu, é como se ela tivesse caído num lugar muito quente. Quando você coloca o gelo, que ele derrete rapidamente, é assim que estava acontecendo. Então nós começamos todo mundo a correr desesperadamente, e aquela correria, gritaria, e de repente tinha uma subida muito forte, e nós começamos ali a subir desesperado, e eu pegava a criança e eu carregava um e puxava o outro e falava com o outro para correr, e aquela situação difícil, todo mundo chorando, todo mundo gritando, e aquela multidão de água vindo em cima de nós. E de repente eu comecei a lembrar, e eu comecei a gritar com aquele povo: gente, Deus avisou, Jesus avisou, e nós precisamos clamar. Somente Deus pode nos salvar agora. Ore a Deus, clame o socorro, clame a misericórdia do Senhor. Mas as pessoas não ouviam, porque estava todo mundo muito desesperado. E eu sei, amados, que eu subi aquele monte com muitas crianças. Muitas pessoas conseguiram, mas muitas pessoas se perderam misturado com aquela água que veio atrás de nós, daquela geleira que tinha desprendido. E eu acordei ali desesperada, eu acordei assustada, eu acordei chorando, eu acordei de uma maneira que eu confesso que eu não consigo explicar. E o Senhor então me deu uma palavra que está aqui, eu vou ler para você, em Apocalipse, no capítulo 16, olha o que está escrito a partir do versículo 19 de Apocalipse. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E o Senhor, Ele simplesmente foi me mostrando que o homem, o ser humano, está com um coração mau, um coração de vingança, não tem arrependimento, não tem perdão, os corações endurecidos. O Senhor está falando, o Senhor, Ele quer livrar, Ele quer dar para a humanidade salvação, livramento, mas a maldade, a ganância, a arrogância está falando mais alto. Então aqui no livro de Joel, para você que crê que Deus existe, para você que crê que Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Deus é aquele que Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para morar com Ele na glória, mas é necessário que nós venhamos a nos prostrar diante dEle, sabe, como está falando aqui, com jejum, com oração, com arrependimento sincero, com conserto. Ele fala no versículo 16, ele fala assim, olha, do capítulo 1 de Joel, fala: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam,
para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Está vendo, amados? A igreja do Senhor está sendo escarnecida, desmerecida, mas há um remanescente. E aqui no versículo 18, nós vamos ver que uma promessa, a promessa do Senhor, tem uma promessa para nós, tem uma promessa para a igreja do Senhor, tem uma promessa para aquele que se humilhar, que buscar o Senhor, sabe, que arrepender dos seus maus caminhos, consertar a sua vida com arrependimento sincero, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem uma promessa que está escrito, ó: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Louvado seja Deus. Não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-te, olha, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque os arvoredos dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. Aleluia, aleluia. O Senhor, ele é justo juiz. O juízo de Deus sobre as nações inimigas virá, e a restauração do seu povo também virá, porque o Senhor tem preparado para nós um novo céu, uma nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nessa palavra, creia no poder de Deus. Olha, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. O Senhor está mostrando para nós, o Senhor está trazendo para nós visões, revelações, mas Ele está mostrando para nós. Para encerrar, eu quero ler aqui o versículo 14 do capítulo 3. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu quero falar para você, a decisão é sua, a escolha é sua. Jesus Cristo está voltando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que confessar Jesus como o Senhor, único e suficiente Salvador, vai ter a sua vida salva, vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e o Senhor vai livrar desses dias maus, porque o Senhor, Ele veio para resgatar, para libertar, para perdoar. O Senhor veio para falar comigo e com você que há esperança, há esperança, há esperança. Ó, multidões estão no vale da decisão. Decida agora, hoje, agora, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque só Ele pode nos salvar. Somente Deus, o nosso Criador, aleluias,
porque foi Ele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama e Ele está te chamando agora. Pense nisso. E Deus abençoe a todos com paz e com salvação. Amém?